Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o jornalista Marco Aurélio Sá. Conosco ele vai abordar análises em relação à situação local, estadual e também no plano nacional do ponto de vista político, econômico, né, a situação que passa o nosso país, o nosso Rio Grande do Norte e também a nossa cidade do Natal, olhando um pouquinho adiante também, no caso de Natal, nossa capital do Rio Grande do Norte, sobre as questões políticas, os nomes que estão sendo organizados, orquestrados ou montados para a disputa do pleito do próximo ano na sucessão da Prefeitura de Natal. Serão alguns dos temas que falaremos aqui no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar? É muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp para o 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Acompanhando o cenário nacional, né, nessa tentativa do governo federal, da presidente, de contornar situações dificílimas, que é a falta de instabilidade política no governo, sobretudo nas duas casas, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, nós observamos um dos grandes articuladores do próprio PMDB, que preside as duas casas, é o próprio vice-presidente Michel Temer, que já mandou recados que deverá deixar a articulação política do governo da presidente Dilma Rousseff, sobretudo nesse diálogo com as casas e também com as demais bases partidárias, participando ou não do governo, ele tem tido essa interlocução. E aí, na verdade, talvez só um grande psicanalista seja capaz de compreender o que se passa na cabeça de PMDBistas, né? Que desde Tancredo Neves para cá, né, perde e ganha quem quer que esteja no poder, o PMDB está sempre no meio. E assim acontece ao longo dos governos estaduais e municipais em todo o Brasil. É difícil de compreender isso, um tipo de aliado que você não sabe se está de fato com você ou não está, diante de tanto oportunismo. Mas nós vamos aguardando o desenrolar dessa situação toda. O vice-presidente já mandou recados de que deverá deixar essa articulação. Será que deixa mesmo? Ou é apenas, como se diz no popular, pantinho para conseguir mais espaço e barganhar mais ainda do que tem feito, né? Espera-se, pelo que está se dialogando, que caso ele venha a deixar, e essas reuniões já devem estar acontecendo, deixando o governo, deveria cumprir pelo menos a missão de conseguir a aprovação de várias medidas econômicas que poderiam assegurar no futuro mais próximo a volta da estabilidade econômica no nosso Brasil, né? Se isso vai dar certo ou não, vamos aguardar o desenrolar dos fatos e compartilhar com você que acompanha sempre o nosso programa Boa Tarde Cidadão, né? E pensando no próprio plano nacional também, a situação do presidente da Câmara, balança, mas não cai. Será que ele vai cair, vai se segurar? Já denunciado pelo Ministério Público da União, né? O procurador Rodrigo Janot, de fato colocando com muita clareza, segundo a opinião dele, a participação e pedindo inclusive devolução do dinheiro nesse escândalo do Petrolão, da Operação Lava Jato, né? Então vamos aguardar o desenrolar desses fatos que estão acontecendo no nosso cenário nacional. E sobre isso e vários outros temas, como eu falei no início, vamos tratar hoje aqui no Boa Tarde Cidadão com Marco Aurélio Sá, jornalista que vai compartilhar conosco a visão que tem em relação a esses temas. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando com o professor Marco Aurélio ao vivo e com a sua participação. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É do trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN.
Sempre preocupado com o social, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, através do SESC, oferece vagas para cursos gratuitos em diversos municípios do estado. É através do programa de comprometimento e gratuidade que comerciários, seus dependentes e pessoas de baixa renda têm a chance de conquistar a tão sonhada renda extra. Além dos cursos de valorização social com opções de capacitação nas áreas de trabalhos manuais, culinária e beleza, o SESC disponibiliza desde 2012 o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Com o lançamento de editais mensais com a quantidade de vagas por município, o PCG tem uma história de sucesso. Em apenas 5 anos já são mais de 7 milhões de pessoas atendidas. Confira o lançamento dos editais e outras informações sobre o programa de comprometimento e gratuidade do SESC no site www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção aniversário Nordestão. Filezinho de peito de frango Pif Paf, quilo, R$8,90. Lombo paulista Friboi, quilo, R$17,59. Patinho Friboi peça, quilo, R$17,59. E na padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o jornalista Marco Aurélio Sá. Seja bem-vindo, professor, ao Boa Tarde, Cidadão. É um prazer, Robson, estar atendendo esse convite honroso aí de discutir aqui com você alguns temas do nosso dia a dia político local, nacional. Nosso papel jornalístico é sempre ser observador dos fatos, acompanhá-los e tentar entendê-los e transmitir para a opinião pública o que é que a gente está observando, né? Então, estamos aí. Então, vamos tentar entender, a priori, o contexto nacional, né? Diante de tantas turbulências que nós estamos observando, sobretudo com reflexo na economia, né? Me parece que a crise política, né, de falta de articulação do governo já atinge diretamente a própria economia brasileira, com reflexos que não têm sido nada saudáveis. Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil vive um momento dos mais difíceis da sua história recente, porque a crise política desaguou na crise econômica, numa hora em que o mundo está começando a se recuperar daquele desastre de 2008. Hoje a economia americana já mostra uma boa recuperação, a economia europeia começa a reencontrar o equilíbrio, mas de repente surge lá um problema na China, que hoje o Brasil tem uma dependência extrema, porque é um grande importador de produtos, de commodities brasileiras, e aí isso é um componente que vem complicar um pouco mais a nossa situação econômica, porque o Brasil se desligou, de certa forma, dos seus antigos e tradicionais parceiros comerciais, a Europa, os Estados Unidos, e preferiu se voltar para o comércio sul-sul, né? E aí, resultado é que com essas nações, especialmente a China agora entrando nessa dificuldade, o Brasil deverá pagar um preço alto. Até porque as commodities estão baixando, tem super oferta no mercado internacional. O Brasil não se preparou, não conseguiu dar os passos para o desenvolvimento industrial, não tem capacidade competitiva lá fora e se resumiu, portanto, a ser um vendedor de commodities. Quando o mercado, o preço cai, felizmente houve essa desvalorização enorme da nossa moeda frente ao dólar e tudo que se vender lá fora agora significa um ingresso um pouco mais de reais para cobrir os custos do produtor nacional, né? Mas agora a crise econômica brasileira hoje é muito mais uma crise de falta de credibilidade, de falta de planejamento, de falta de deixar o mercado funcionar livremente,
do que propriamente uma crise econômica no seu sentido mais amplo. A crise falta de dinheiro, por exemplo. A crise é muito mais de credibilidade. Porque nós observamos uma situação, professor Marco Aurélio, inclusive, de que o mercado brasileiro é robusto, é fantástico. As instituições financeiras estão absolutamente sólidas, como os bancos, né? Até bancos nacionais comprando bancos internacionais que em alguns países estão fechando, como nós observamos, e a divulgação de lucros bilionários que aumentam a cada ano, né? Então, assim, me parece que está faltando essa articulação e a recuperação da credibilidade para a gente continuar crescendo. Principalmente isso. A palavra-chave da nossa crise é falta de credibilidade. E por quê? Porque no mundo inteiro, apesar de ainda haver reflexos da crise de 2008, né, que foi uma crise mundial e de muita envergadura, embora o nosso ex-presidente Lula dissesse que era uma marolina, mas não era uma crise gigantesca. Mas mesmo assim, não tem faltado dinheiro no mercado internacional para bons projetos. E o Brasil poderia estar com uma enormidade de bons projetos, captando dinheiro no mundo inteiro, captando o interesse do investidor internacional, dos grandes fundos de aposentadoria dos Estados Unidos, da Europa, mas não está porque não há confiança na sua política econômica. Professor Marco Aurélio, e com relação à crise da política, né, do lado político desta crise, a falta de articulação do Palácio do Planalto, né, o isolamento da própria presidente Dilma Rousseff, você enxerga alguma saída para isso, digamos, uma trégua entre situação e oposição, ou você acredita que a presidente termina permanecendo no cargo, mas sangraria, como se diz no popular, até o final de sua gestão? Eu acredito no prolongamento do sangramento. Eu acho que a oposição vai continuar no seu papel de criticar, de combater, de pedir o impeachment. A sociedade, em sua grande maioria, aí, mais de quase beirando já os 80%, 70 e tantos por cento de desaprovação do governo. Essas manifestações recentes mostram a força do tamanho dessa desaprovação. E o que talvez esteja salvando, dando tempo ao tempo, é essa perspectiva de se acusar a oposição de golpe, certo? E a oposição, naturalmente, que não quer assumir, não quer ficar com esse estigma. Então deixa sangrar, a justiça que cumpra o seu papel, o Ministério Público que faça as apurações e continue fazendo as denúncias dessa onda gigantesca de corrupção que campeia no Brasil, corrupção que destruiu praticamente a nossa maior empresa, a Petrobras, e deixou-a na lona, aproximadamente 2 bilhões de reais sendo devolvidos aos cofres públicos. Mas isso ainda é tão pouco diante do que foi roubado. Aproximadamente um terço, né? É tão pouco, até porque é um roubo que vem em escala crescente há mais de 10 anos, né? Quer dizer, você imaginar que a nossa presidente Dilma foi presidente do Conselho Administrativo da Petrobras, que ela, como ministra das Minas e Energias, e agora como presidência, ocupando o cargo de presidente da República, ela não tomou conhecimento de uma corrupção gigantesca como essa. É algo assim que deixa todo mundo, o mundo inteiro, sem acreditar que isso tudo aconteceu sem que ninguém percebesse. E as cifras já não são milhões, são bilhões acima, né? E bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Verdade. Temos aqui a participação da do telespectador Rogério do Pitimbu. Ele diz: em caso de um afastamento da presidente Dilma, a oposição se entregaria totalmente ao Michel Temer numa reorganização do quadro político nacional e econômico? Eu acho muito cedo para se fazer esses prognósticos. Eu acho o seguinte, acho que de qualquer maneira, seja qual seja a solução que vier para essa crise política, o PMDB continuará por cima. Não tenho a menor dúvida. Não tem jeito, né? Não sei se a oposição vai querer assumir esse ônus de tocar para frente um programa de governo que não existe, uma crise que não tem
assim, pelo menos por hora, nenhuma perspectiva de saída. E não sei, acho que para a oposição assumir só se viesse pela via de uma nova eleição e um candidato de oposição vencesse. Fora disso, eu não vejo perspectiva da oposição assumir, não. Acho que esse papel vai competir ao PMDB se houver o impeachment, se houver a renúncia, mas acho que moralmente e politicamente a presidente está tão enfraquecida que não sei se ela encarará o desafio de permanecer no cargo até o fim, não. Temos aqui participação de telespectadores ainda, aqui a participação da Betânia Martins, que está em Ponta Negra nos acompanhando. Ela gostaria de saber, na sua opinião, já chegando na política local em Natal, quais seriam os possíveis candidatos a disputar a eleição no próximo ano? Olha, é o que eu respondo repetindo para ela o que a gente tem lido na imprensa. Potenciais candidatos já estão lançados. O atual prefeito, Carlos Eduardo, pretende a reeleição. A essa altura, muito fortalecido, porque contaria com o apoio do PMDB, e ninguém pode desprezar a força política dessa aliança, né? Que também é familiar. Da oposição, a gente vê o nome já lançado de Rogério Marinho. A gente vê também a perspectiva do PMDB querer disputar com um candidato próprio, coisa que eu não acredito. E aí seria Hermano, que já foi candidato e chegou muito perto na vez passada, mas que agora, no mínimo, se ele conseguisse na convenção estadual, na convenção municipal do PMDB, se lançar candidato e sair vitorioso da convenção, mas ele iria talvez levar o PMDB partido dividido para a disputa. Bom, aí vem mais um candidato de esquerda. Nós temos um nome que já deu prova de força política, que é o do professor Robério Paulino. Que, inclusive, né, tem algumas pesquisas de sondagem feitas por vários políticos, vários candidatos, que já mostram que ele tem um percentual acentuado já previsto para a próxima eleição. Eu acho que o eleitor de esquerda perdeu um pouco daquela fé, daquela esperança que tinha no PT, certo? Em função do quadro nacional, do desgaste. Parte desse voto que seria diminuído, por exemplo, poderia migrar. O eleitor verdadeiramente de esquerda, e a gente sabe que tem um peso, tem esse eleitor que é forte, sei lá, 1/3 do eleitorado, a gente pode chamar um eleitorado de esquerda. Esse eleitorado dificilmente, a não ser aqueles muito apaixonados pela figura do Lula, que achem que Lula não tem nada a ver com isso que está aí, esses poderão até votar num candidato do PT, mas eu acho que Mineiro, que seria o potencial candidato do PT, não vai correr esse risco de obter uma votação ridícula, como a gente acha que deverá acontecer em função do tamanho desse desgaste do PT. Para finalizar esse primeiro bloco, nós tivemos na eleição anterior a eleição de Fátima Bezerra como senadora da República pelo PT, mesmo diante desses escândalos nacionais. No plano local, a população do Rio Grande do Norte que elegeu Fátima senadora diferenciou a crise nacional da deputada, ou seja, não há indício de que ela teria praticado qualquer coisa errada, como é o caso também do deputado mineiro. Não há nada, pelo menos até o momento, contra ele, que pese contra o partido dele. Isso. Professor Marco Aurélio Sá, acredita que esse quadro poderá se repetir ou ele pagará um preço pelo desgaste do PT? Acho que pagará esse preço. Se ele tentar essa disputa, se ele realmente for até as últimas consequências, lançando-se candidato, acho que ele poderá sofrer até um desgaste político muito grande. Acredita numa candidatura de Vilma de Faria à prefeitura? É outra possibilidade, né? Embora dentro do PSB, o que a gente tem ouvido ultimamente é primeiro, a luta para continuar a aliança com Carlos Eduardo e Vilma continuar no lugar de vice-prefeito. Segundo, ela mesma já teria expressado a várias pessoas da sua confiança, da sua intimidade, do relacionamento político,
que prefere, talvez, ser candidata a vereadora, levando para a Câmara Municipal, além do seu próprio nome, que seria naturalmente eleito com muita facilidade, mais 3 ou 4 vereadores do PSB para formar uma grande bancada. Ela, com a votação dela, certamente... E depois tentaria partir para deputada federal, né? Bom, aí depois é o futuro, depois né? É o futuro. Se bem que a gente sabe que hoje toda a nossa classe política tem como única prioridade a próxima eleição, né? A perpetuação. A reeleição. Ou própria ou a substituição por um filho, por um sobrinho. Fica tudo em casa, né, professor? Sempre tudo em família. Estamos conversando com o professor Marco Aurélio Sá, jornalista, e conosco abordando temas ligados à política nacional e local. Participe conosco, manda sua pergunta pelo 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Manda por mensagem de texto ou também pelo WhatsApp. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com essa entrevista. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil, mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção aniversário Nordestão. Filezinho de peito de frango Pif-Paf, quilo, R$8,90. Lombo paulista Friboi, quilo, R$17,59. Patinho Friboi peça, quilo, R$17,59. E na padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Sempre preocupado com o social, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, através do SESC, oferece vagas para cursos gratuitos em diversos municípios do estado. É através do programa de comprometimento e gratuidade que comerciários, seus dependentes e pessoas de baixa renda têm a chance de conquistar a tão sonhada renda extra. Além dos cursos de valorização social, com opções de capacitação nas áreas de trabalhos manuais, culinária e beleza, o SESC disponibiliza desde 2012 o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Com o lançamento de editais mensais com a quantidade de vagas por município, o PCG tem uma história de sucesso. Em apenas 5 anos já são mais de 7 milhões de pessoas atendidas. Confira o lançamento dos editais e outras informações sobre o programa de comprometimento e gratuidade do SESC no site www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde, Cidadão, conversando com o professor Marco Aurélio Sá, jornalista, sobre a situação do panorama político nacional e local. E agora falar sobre o contexto estadual. Qual é a visão do jornalista Marco Aurélio Sá em relação a esses 8 primeiros meses de governo de Robson Faria? Robson, o governador Robson Faria, efetivamente, não tem como a gente negar isso, é um político extremamente bem intencionado, otimista, quer fazer acontecer, quer fazer uma boa administração, acho que se preparou para isso, mas, infelizmente, ele assumiu um estado falido, certo? Um estado cuja arrecadação não suporta o volume de despesas que o estado tem, né? E não é de hoje, isso vem de governos anteriores, isso vem do passado, certo? Uma folha que só faz crescer, uma máquina administrativa
emperrada, né, cheia de vícios, um funcionalismo imexível, porque se o governo, digamos, tivesse a pretensão de reduzir suas despesas, reduzindo o número de funcionários públicos, ele iria enfrentar aí uma batalha de briga com a opinião pública e de desgaste, né? E no fim não iria conseguir grandes resultados, porque as demissões que pudessem ser efetivadas, de repente daqui 1 ano, 2, 3, 5, essas pessoas todas ganhariam na justiça o direito de voltar e o Estado tendo que pagar indenizações milionárias. Professor Marco Aurélio, eu estiquei muito o primeiro bloco e o segundo bloco ficou bem curtinho. Eu quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. É um prazer e fico à sua disposição. Para, em outras oportunidades, voltarmos a esse debate. Muito bem, em breve sim. Um abraço para meu amigo Manuel Ramalho, também para Targino de Poço Branco, a turma toda que mandou muita pergunta, não vai dar tempo de responder a todas. Ficamos por aqui com o Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã.